Daniel Silveira foi preso, de novo. A essas alturas, isso talvez nem devesse assim ser notícia, né? Só que tem um detalhe interessante aí dessa vez. Acharam dinheiro vivo na casa do cara. Parece que tem uma explicação para isso. Vamos tentar entender. Acharam dinheiro vivo na casa dele, mas tem uma explicação. A gente está noticiando isso, né, no final da tarde do dia 2 e o caso está desenrolando. O cara foi preso de manhã, as informações foram surgindo. Vamos trazer aqui o que se acumulou. Como é que isso chegou para a gente? Breaking news da CNN, no momento da prisão do homem. Breaking news. Essa vinheta é forte. O deputado Daniel Silveira acaba de ser preso no Rio de Janeiro. Daniel Silveira foi detido na cidade de Petrópolis. Ele é de Petrópolis, estava na cidade, foi detido agora pela manhã numa apuração. Daniel Silveira, vocês todos se lembram dele, é aquele deputado que foi preso em determinado momento, no começo do ano de 2021, quando ele divulgou um vídeo contendo ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Ele foi preso, o Congresso Nacional, embora tenha resistido até determinado ponto, porque entendia que aquilo poderia afetar a inviolabilidade do mandato, confirmou a prisão de Daniel Silveira, que está incluído naquele inquérito dos atentados contra a democracia. Pois bem, ele ficou um determinado período na prisão, recebeu autorização para sair cumprindo medidas cautelares. Uma das medidas cautelares era a utilização da tornozeleira eletrônica. O Supremo Tribunal Federal identificou que ele tinha tentado romper, porque havia perdido a conexão entre a tornozeleira e o local de onde ele era controlado. Ele voltou à prisão, então. Depois houve um indulto dado a ele pelo presidente Jair Bolsonaro. Vocês se lembram? Perdão a pena que levou o ex-deputado, agora ex-deputado na época parlamentar, à prisão. Ele tentou ser candidato ao Senado, mas o registro da candidatura dele foi cassado pela Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Um sujeito muito controverso, né, que passou o mandato todo praticamente indo e voltando da cadeia. Ele já teve comportamentos inadequados, para dizer o mínimo, criminosos em algumas oportunidades. Mesmo antes de ser eleito, ele era um daqueles dois deputados que, junto do candidato ao governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na época, depois cassado pela Assembleia, rasgou uma placa com o nome da ex-vereadora Marielle Franco. Muito bem, da CNN a gente tira as informações sobre o passado dele, aqui vamos ficar com o presente, porque no mesmo dia em que ele é preso, vem informação de que ele estava tentando coagir um senador da República a gravar uma conversa com o ministro do Supremo. Então a ideia dele seria assim: senador, senta lá com o Alexandre de Moraes, grava ele falando alguma coisa bem triste, bem grave, bem séria, e aí a gente joga isso na mídia e invalida a eleição. Tá? Tem print disso, o senador em questão é o Marcos Duval, a gente está tratando disso em outros momentos, em outros cortes aqui no canal, então vamos deixar para depois. Tá? Por hora, o que interessa aqui para a gente é a prisão do Daniel Silveira. Eu mencionei esse detalhe, que é o dinheiro, né, que encontraram com ele. Assim. Então, de novo, as informações foram chegando a conta-gotas a respeito da prisão do cara. Né? Então, quando o Globo noticia isso, eu acho que a gente não tem de início o valor. Olha lá, ó. Então, só vem essa informação. Investigadores encontraram quantias de dinheiro vivo no local, mas o valor ainda não foi contabilizado. Né? Interlocutores do ex-deputado dizem que porque ele está há muito tempo com a conta bancária bloqueada, ou as contas, né, ele passou a utilizar dinheiro vivo para suas transações cotidianas. Pô, beleza. Então, logo que acharam a grana na casa dele, já acharam também a explicação. Essa grana é para as despesas cotidianas. Pô, daí ficou legal, porque agora a gente já está passando do limite entre a notícia e a fofoca. A fofoca é boa também. Você quer saber quanto é que um cara como o Daniel Silveira usa para viver, para pagar as contas do mês? Quanto dinheiro ele precisa ter em casa para pagar as contas do mês? Então, quando veio essa informação, eu fiquei assim, pô, quero saber quanto dinheiro é. Cadê essa informação? Quanto dinheiro é? Né? E não demorou muito, veio. No mesmo Globo. 270 mil reais em dinheiro vivo.
na residência do Daniel Silveira. Então ele estava com as contas bloqueadas, tá? Ele deu um jeito aí de pegar, só que ele precisava ali para comprar pão, pagar a luz e o aluguel, Anderson, 270 conto. Primeiro que tá tudo muito caro, né? O botijão de gás está caro, a carne. Então eu entendo um pouco que realmente a gente precisa de um pouco mais de dinheiro. Mas o que o Daniel tem que explicar desse dinheiro é outra coisa. Até aí todo mundo entendeu. Pode ser mesmo, tá com a conta bloqueada, pega lá um dinheiro que tem. A questão é que em outubro ele ele tinha dito, né, a Justiça Eleitoral, que ele tinha 132 mil e aumentou para 270 mil agora. E a questão é, para que ele está tendo tanto dinheiro? Já está se aventando a possibilidade dele ter colaborado também para ações antidemocráticas, porque ninguém paga com Pix, acho que para fazer aquelas ações que fizeram nos 3 poderes. Então as investigações são para isso também, para saber se é para o Netflix, para pagar o streaming, né? Ou se é realmente para contribuir para ações antidemocráticas que ele já sempre apoiou. Então, essa que é uma das perguntas que vão ter que ser respondidas por ele, porque não deixa rastro, né? Agora vai ser um pouquinho difícil saber como que ele utiliza. Vai ter que ir lá no mercadinho do bairro, mas também a gente vai ter que pegar o rastro de outras formas, que não é tão fácil, já que é dinheiro vivo. Tem outro aspecto dessa história para a gente tratar aqui rapidamente, que é a perspectiva que isso abre de punição para parlamentares bolsonaristas. Porque você pensa assim, ó, Daniel Silveira, deputado, ameaça ministro do Supremo, vai preso. Ah, beleza, então agora a Carla Zambelli vai, esse Nicolas Ferreira, que estava sem redes sociais até esses dias, também vai se ferrar, todo mundo vai se ferrar. Ah, então agora vão punir geral. Será que é um sinal disso mesmo? Sei lá, hein? Josias no UOL. Surpreende, não. Ele perde o escudo do mandato parlamentar e ele é quanto mais desrespeitador de ordens judiciais, sofreu inúmeras multas do ministro Alexandre de Moraes, não sei nem se ele vai ter dinheiro para pagar tudo isso, e ele está agora padecendo do mesmo mal dos bolsonaristas que cedem aos apelos do Bolsonaro. Estão sendo abandonados. Bolsonaro não consegue proteger nem a si mesmo das suas complicações judiciais, que dirá os bolsonaristas. Então, há mais de 1.000 devotos do Bolsonaro presos, estão em cana, o Bolsonaro não pode fazer nada por eles. Não, vem cá. Tem mais de 1.000 presos, mas é quase tudo ratata level 3, né, brother? Aí é fácil de capturar. E agora também o Daniel Silveira se tornou um réu indefeso. O presidente não está aí mais para defendê-lo e ele também já não dispõe das prerrogativas de parlamentar. Isso levanta uma discussão que nós já tivemos aqui nesta semana, Fabiola, a respeito da responsabilização dos parlamentares que lá estão agora, ainda protegidos pelo mandato parlamentar. Há parlamentares, inclusive, envolvidos nesse atentado do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes se autoconteve e negou um pedido para suspender a posse de 11 deputados. Sabemos todos que há muito mais envolvidos. São contados aí nas 4 dezenas os parlamentares que se envolveram nesse episódio. Então, é bom que o Congresso veja o exemplo do Daniel Silveira e tome providências em relação a esses que ainda estão lá, esses delinquentes que se dizem no direito do exercício da liberdade de expressão, mas que, não tendo nada para dizer, acabam delinquindo. Então, o Congresso precisa tomar providência em relação aos que têm mandato, né? Pois é isso aí. Precisa tomar providências com aqueles que têm mandato, né? Com o cara que está, como disse ali o Josias, indefeso. Indefeso não é tadinho, é só sem defesa. E não merece a essas alturas ter defesa. Já teve toda a defesa que poderia ter, porra. E continuou incorrendo em crime. Foi punido e violou até a punição, que é destruir lá uma tornozeleira eletrônica. O cara realmente é o brutamonte que ele parece, né? Às vezes as coisas são exatamente o que parecem, aliás. Né? Enfim, Anderson, vê perspectiva aí de punição dos caras que têm mandato? Isso aí te abre essa perspectiva ou não te leva a ter assim essa fé?
tem o mundo das ideias e o mundo real, né? No mundo das ideias, a gente precisa. Não é que eu quero, Álvaro, a gente precisa disso. Ontem, refletindo sobre o papo que a gente teve sobre a abertura do ano judiciário, se não fizer alguma coisa séria com quem destruiu o STF, você acaba com toda a estrutura de organização e seriedade do país. Então é disso que a gente está falando. Não pode o cara ter um mandato, que é um mandato que ele representa pessoas, e ele fazer o que ele faz. Porque no final das coisas, ele também ele não está representando, não é um clube fechado. Isso aqui ele está representando todo mundo no final das contas. Por mais que eu não tenha votado no cara do outro partido, as ações que ele fizer, ele acaba atingindo a mim, a você, a todo mundo. E esse Daniel, por exemplo, ele é o cara que ele sistematicamente ele abusa do direito que ele tem como parlamentar. Ele fez muito isso. Ele foi lá querer dormir, querer fazer palhaçada, querer dormir na Câmara, porque falou que lá não podia ter tornozeleira. E ele se dando trabalho, você sabe que parece um bando de criança que vai dando trabalho constantemente para ver até onde você aguenta. Até chegar uma hora, todo mundo fala, cansamos de vocês, façam o que vocês quiserem. Fica parecendo isso, eles ficam testando continuamente. E quando realmente são processados, aí eles pedem os direitos humanos. É uma loucura. Teve um que pediu até defensoria pública, que estava lá nos três poderes. É uma loucura. Mas uma coisa que eu queria só terminar aqui, Álvaro, esse caso aí do Val me lembrou aquela música do Bezerra, Defunto Caguete também, hein? Olha, nem apertaram direito, o cara já entregou quem falou, quem é que estava junto na reunião. Olha, por isso que eu falo, Bezerra tinha que ser mortal. Tinha gente que tinha que ser mortal nesse país, porque é produção diária que se faz aqui.